Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos, olá, queridas, sejam muito bem-vindos à nossa programação, é uma alegria ter você aqui conosco. Muito obrigada pela escolha, não é, Conceição? Verdade, muito bom estar aqui, Mirtz, muito bom ter vocês conosco. Participar desse programa é maravilhoso para mim e eu creio que para você também, né, Mirtz? Para todas nós. Para nós. Sim. Então, hoje o título da nossa pauta é Decisões têm consequências. É tão óbvio, né? Mas o título tem que ser assim. Tem até ditado popular, né? Que é, Sim. Né? E tem também lei da semeadura, o que você Sim. planta, você vai colher. Enfim, decisões e principalmente as decisões erradas, né? Que a gente faz. Sim. Muitas vezes as consequências ruins são das decisões erradas, né? Todas elas vão trazer. Mas o que a Bíblia fala? Por que a gente vai conversar sobre isso e o que a gente deve cuidar? Lá no livro de Provérbios 16, 1 e 2, está escrito assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Sim. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Sim. Né? Então, nós temos liberdade, nós nascemos com essa liberdade de livre-arbítrio, de escolha e tudo mais. Também temos responsabilidades. Temos responsabilidades. Sim. E fazer planos é uma prerrogativa nossa e a gente precisa fazê-los. Sim, né? Faz parte do nosso né? viver. Sim. Então, agora, aquilo que eu vou planejar, aquilo que a decisão que eu vou tomar e tudo mais, é quem que eu vou envolver também, né? Como cristão, né? Sim. Eu acho que a gente tem que filtrar tudo isso pelo conselho de Deus, né? Sim. E tem gente muito assim, que diz assim, nossa, deu tudo errado, mas eu orei, mas a oração que ele fez, Senhor, abençoa isto. Faz ele a não minha perguntou vontade. se, Deus, o que o Senhor quer é isto, né? Sim. Não, ele tomou uma decisão, eu vou fazer isso. Como Deus tem que estar envolvido, então Deus abençoa isto, né? E normalmente você precisa orar antes de tomar a decisão. Essa é a melhor decisão que você pode ter na sua vida, é orar antes de decidir qualquer coisa. Porque Deus sabe todos os tempos, Ele conhece. Muitos homens na Bíblia, que eu creio que você vai puxar muitos assuntos aí, se decepcionaram exatamente porque não consultaram a Deus antes. E tiveram que arcar com as consequências. Decidiram Nós estamos falando das consequências das nossas decisões. E sabe por quê? Até a gente tem um problema da educação natural nossa. Nós somos educados para tomar decisões. Sim. E principalmente tomar decisões por conta própria, para não deixar o outro nos influenciar, tá? Sim. E de repente a gente não deixa nem Deus. Sim, né? Não tem dependência de Deus. Nessa coisa. Sim. Uhum. A gente tem muitos exemplos, como a Conceição falou, são decisões que tomam. Eu gosto de pensar na primeira, na mais comum, quando Deus deu uma direção tão clara, que é o caso de Abraão, né? Sim. Quando Deus deu uma ordem para Abraão e diz assim: Abraão, você vai deixar a tua casa, a tua parentela e tudo mais, e vai para onde eu te mandar. Sim. E a Bíblia diz, e Abraão chamou Ló, o sobrinho dele, para ir com ele. Ele tomou essa decisão. Sabe? E teve consequências gravíssimas. Nós estamos falando de consequências. Sim. Vamos ver as consequências nessa hora aqui, sabe? O que aconteceu. Eu sempre digo, eu nunca acho, eu gosto de pontuar isso, na opinião minha, né, na minha maneira de olhar para a Bíblia, eu achei que ia se levar Ló com ele não foi uma desobediência da ordem de Deus no sentido de afrontar Deus. Agora eu vou afrontar Deus levando quem ele não quer. Abraão tinha promessa, tudo. Talvez foi aquela humanidade nossa de Abraão, o ponto forte dele, bonzinho. Eu vou ser tão abençoado, vou abençoar meu sobrinho também, né? São coisas que podem acontecer conosco. Do nosso dia a dia, né? Nossa, sim. Agora, e Deus foi abençoando mesmo, tanto é que abençoou o sobrinho. Foi muito abençoado. Sim. Ló foi super bem abençoado, só que eles foram tão abençoados, os dois, que
tudo cresceu. Eles tiveram muitos servos, muito dinheiro, muito gado, muito... Ao ponto dos servos começarem a se desentender. Começou uma briga entre eles. Aí precisava se tomar outra decisão. Sim. Né? Era hora de tomar a decisão. Vamos ver a decisão que eles tomaram. Depois a gente dá a opinião que decisão que poderia ter, né? Então, lá em Gênesis está escrito assim... Porque Abraão falou, tem que tomar um posicionamento, nós vamos nos separar. Abraão decidiu, nós vamos nos separar. E fez uma proposta para Ló. Ele disse assim, Gênesis 13, começando no 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, né? Antes de Deus haver destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e iam armando sua tenda até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então a gente vai analisar essas decisões, porque aqui tem duas decisões, na verdade 3 decisões se a gente pensar bem. Primeira decisão tomada por Abraão foi a de nós vamos nos separar. Sim. Podia ser outra. Podia encarar e falar, olha o tamanho do problema que nós temos. Vamos tentar, né? Isso é uma suposição, essa é conversa. Sim. Vamos tentar, assim, então, analisar direitinho o que tá para a gente poder continuar. Mas eu acho que já devia estar sabendo o que estava acontecendo, né, Conceição? Sim, e a decisão está relacionada com escolhas, né? Você vê que coisa interessante para a gente, eu aprendo muito com isso. Eu também. As coisas que aparecem na nossa frente, né? Abraão tinha uma tranquilidade, uma convicção. No meu ponto de vista, ele tinha certeza que onde ele fosse com Deus, ele seria bem-sucedido. Não importava se fosse para cá ou para lá. Mas Ló escolheu pelas facilidades. Ele viu que era uma boa terra, que era moderna, que era isso. Então, as escolhas mudam o manancial do nosso destino, Mirtz. Então, a gente vai olhar as decisões mesmo, né? Ele tomou uma decisão... A decisão de Abraão foi dar a Ló a oportunidade de ter uma decisão. Porque quando ele chamou, também outro de fazer escolhas, tá? Uhum. Então, queridos, às vezes é nesta hora, sabe, que a gente tem que tomar uma decisão tão importante, porque isso era vital para os dois. Sim. A Conceição já adiantou que Abraão disse, olha, para mim pouco importa, estou deixando você escolher, porque eu tenho convicção que para onde eu for, Deus vai estar comigo, as coisas vão dar certo para mim, tudo bem. Agora, de fato, os critérios de Ló foram outros. Não foi eu vou escolher o que Deus vai abençoar. Ele viu a campina, ele viu que aquilo era uma terra boa, né? Sim. Ele olhou para fatores que às vezes são esses fatores que tornam as nossas decisões as nossas escolhas equivocadas e mudam o manancial do nosso destino, como mudou o destino de Ló, né? Uhum. Sabe? Então, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas assim. O que é que pode mexer com as nossas decisões? Fatores que podem fazer com que a gente tenha decisões que vão ser ruins, né? Uma delas, eu acho que é orgulho, tá? Eu até pego e ponho um pouquinho aqui, porque é como eu falei para vocês, não foi nem sequer cogitada a possibilidade de conserto. A gente vê que não tem, né? Sim. É como se assim, eu toco sozinho, porque mesmo essa confiança em Deus, não tem gente que se orgulha de ser tão confiante em Deus. Né? Também é um fator. Eu vou fazer da minha humildade. Eu vou fazer porque eu tenho certeza, Deus já confirmou comigo e tá. Existe uma ponta, e não assim, consulta Deus. Existe uma ponta de orgulho, sabe? Você faça uma ideia diferente, Mirtz, analisando esse texto. Se Ló fosse para a presença de Deus e perguntasse, devo ir, devo me separar de Abraão, porque foi uma proposta. Ele não precisava ter escolhido. Porque a essas alturas os dois estavam muito bem de vida, né? Sim. Muito bem de vida. Então, Ló tinha de fato se beneficiado de tudo,
né? Uma atitude mais humilde ali, porque era devolver isso para Abraão, falar, não, Abraão, Escolhe aí. sabe? Escolhe aí. Ou então me orienta aí, sabe? Foi você que me chamou para ir com você. Eu tô olhando ali, né? O orgulho impede, porque se você é humilde, você pede orientação. Não, você está botado em critérios que vão te, né? Sim. Porque, e se eu li para você no texto que aquele lugar que ele escolheu tinha um monte de coisa boa, mas no fim diz assim que moravam lá homens maus e que não... Com maus costumes. Com maus costumes, sim. sabe? Então, se você vai pedir um conselho para a pessoa fala, nossa, tá tudo bem, tá ótimo, mas e isso aqui? E ele não vale perguntou nem tudo, a opinião querido. Ele não perguntou nem a opinião de Abraão. Né? Nada, isso que eu digo, a falta de humildade que faz com que a gente realmente tome decisões, porque fica uma visão puramente humana. Vale para tudo, querido, vale para quando a gente quer fazer coisa, vale até para coisas mínimas como, mínima que eu digo, mas importante, quando você quer comprar uma casa. Você quer comprar uma casa, mas quem é você? Você é construtor? Você é agente... Não, você é uma pessoa comum, né? Tá? O que é que você quer? Eu quero porque, nossa, é enorme, bonita. O que é que faz você comprar uma casa? Estou comparando com Ló agora. Ela é ampla, as janelas são grandes, ela é muito bonita e tá. Eu não olho a tubulação, eu não olho o interior. Eu não vejo coisas essenciais para que uma casa seja funcional. Sim. Não é isso que a gente erra? E tem pessoas que você pode consultar que entendem de tudo isso. Eu preciso comprar uma casa, então vou chamar alguém que entenda. Você quer dar uma olhadinha nessa casa? Às vezes a gente tem que pagar por isso. Sim. Né? Sim. Mas são boas decisões, porque é preferível você pagar por uma consulta do que você pagar por um conserto. Sim, né? E um conselho muito lógico, buscar pessoas que entendam aquilo que você não entende, mas uma coisa muito rica para nós é você perguntar para o Senhor, será que é isso mesmo que o Senhor preparou para mim? Você está com o dinheiro na mão, você está com tudo para comprar, o Senhor sabe se... Eu me lembro de uma história que Emmanuel sempre cita, de um homem da história da humanidade, que pegou toda a sua riqueza de um prêmio que ele conseguiu e comprou para a esposa, deu dinheiro para a esposa, ele prometeu isso, que ele daria se ele ganhasse. E ele deu para a esposa e ela comprou um edifício que depois veio a ser destruído por tempestades. Então, quer dizer, você orando e consultando a Deus, você tem os seus projetos de uma forma mais definida. A visão aqui foi exatamente humana, tanto é que está dizendo, levantou os olhos e viu. Sim. Né? Então, o problema de tomar decisões assim é confiar na nossa visão, que é limitada, como eu te falei, daquilo que atrai a nossa visão. Né? Enganosa, então, né? E a gente vai ter outro fator. Ele diz assim, levantou os olhos e viu. Sim. Quando ele levantou os olhos e viu, ele valorizou tudo aquilo. Agora você para pensar. Eu levanto os olhos e eu olho. Eu morava numa região. Esse levantou os olhos e viu, ele não viu tudo. O coração dele já estava pendendo para aquele lado. E Abraão certamente já sabia disso, sabe, Mertz? Porque há uma tendência do ser humano a não, nem sei, porque Abraão foi tão generoso, disse, escolhe onde você quiser. Ele podia não ter escolhido aquilo. Sim. Tá? E certamente nós não estamos falando só de lado esquerdo ou direito, tinha frente, tinha alto, tinha vale, tinha tantas coisas. E eles já tinham informações de como era aquela região, né? Muito, muito. Eu vou chamar um intervalo bem rapidinho, a gente volta já. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho.
estamos de volta. Nós estamos falando que atitudes, né, têm consequências, né, decisões nossas têm consequências. E a gente está falando de Ló, que tomou decisão tem consequência. A decisão dele foi por aquilo que ele olhou, viu e os olhos dele se agradaram. Igual né? a Eva, né? A nossa natureza humana é assim. Começou já em Gênesis e vai embora. Sim. Sabe por quê? Porque a gente tem um conceito assim, eu acho que o ser humano tem, que tudo que é lindo, maravilhoso, não pode ser ruim. Você não pensa isso? É enganoso às vezes, né? isso, né? Completamente enganoso. É mascarado. Né? Mas o ser humano pensa, é tão bonito que não pode ser ruim, né? O marketing usa isso mesmo. As estratégias de marketing para você adquirir coisas é envolvendo a tua visão, o teu olfato, fazendo sabe? laços, né? Despertar em você coisas assim, né? Agora, a palavra diz que não é para julgar pela aparência, né? Nem tudo que parece ser né? Verdade, é enganoso, né mesmo? Outra coisa a respeito das decisões que vão ter prejuízos para nós é considerar benefícios imediatos, só considerar benefícios imediatos, tá? Ele olhou e viu que a terra era bem regada, tá? Então já estava pronta, né? Sim. Dá já para, né? Então essa opção, assim, que podia ser na hora, né? Muitas vezes é o que nos leva ao engano. É o que a Bíblia fala do caminho estreito, né? É difícil alguém chegar e falar, eu escolho o caminho estreito, se não tiver uma visão de onde esse caminho vai dar, né? Você normalmente, se você não tem visão, você vai escolher o caminho mais largo e a perdição, né? Mesmo? Desvalorizar, quando nas decisões, aquilo que é mais importante. Eu acho que mais importante, sabe, do que as vantagens que ele estava vendo nas colinas ali de Sodoma, era realmente continuar cultuando o Deus Todo-Poderoso, o Deus que o permitiu, que o abençoou tanto, né? Sim, sim. E que lá era uma grande chance de, com homens maus, né? A gente nunca sabe quem vai influenciar quem, né? E você me fez lembrar, quando a gente cuida de mulheres, de meninas, uma história que a pessoa dizia para mim, mas eu tenho que estar no meio deles, porque a luz, ela resplandece nas trevas. Eu falei, sim, mas em ocasiões você precisa trazer a pessoa para a luz. E não você se achar tão forte como Ló se achava tão forte para ir a Sodoma e Gomorra sabendo o que existia lá. Se o coração já não tivesse envolvido com isso, não iria, sabe, Mirtz? É atrativo como foi atraente para Eva. Era atraente para ele, Sodoma. Ele ignorou o potencial de destruição que poderia ter de influência dos outros. Como as pessoas hoje pensam também, que são tão fortes. São riscos, sabe, querido? Porque por exemplo, Davi se juntou a 400 na caverna de Adulão. Com propósito, né? Sabe, a 400, tudo. Só que Davi era ungido do Senhor, escolhido do Senhor, e ele influenciou os 400. E havia propósito. Sabe, ele influenciou os 400, que seria o primeiro exército dele. Né? Homens preparados. As coisas estavam dentro dos planos de Deus, né? Sim. Agora, às vezes, outra coisa a respeito das nossas decisões é ignorância. E eu vou te falar ignorância não só no sentido de ignorar, não saber, como até ignorância como inocência, porque tem alguns momentos que ignorância é sinônimo de falta inocência, de né? De falta de conhecimento, né? E às vezes são por falta por ter essa ignorância e essa inocência que você acaba tomando decisões erradas, né? Agora, só que nem a inocência nem a ignorância vai abonar você. Vai ter as consequências vão acontecer, sabe? Então, por isso a gente sempre diz, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, né? Agora, às vezes a obstinação de uma pessoa de querer muito, ela se fecha para qualquer conselho. Sim. E você vê que tudo isso está relacionado em não consultar Deus, não é, Mirtz? Tem outros casos na Bíblia que falam da não consulta a Deus também, com consequências gravíssimas para o seu povo. Né? E eu acho assim... Se você consulta a Deus, você toma decisões diferentes. Mas assim, essa obstinação que eu digo, no caso de Ló, até em outros casos muito parecido. Eu sei que são maus. Eu sei que são. Mas nós, porque alguns crentes falam assim, mas nós somos crentes.
né? Então nós vamos lá e vamos fazer a diferença. Será que você conhece esse teu potencial, como Davi tinha, né? Porque às vezes não é assim. Por exemplo, não é assim, os alcoólicos anônimos têm uma regra, eles não tentam. Não. A regra é essa, não vá tentar. Mas sabe, se você não sabe, porque você não sabe a consequência. Porque é assim, o primeiro gole, né? Sim. Sabe, querido, se você está confiando muito, eu acho que eu até já contei isso, porque eu tenho uma amiga que deixou de fumar, e quem fumou sabe que deixar de fumar, deixar de beber, é um processo que não é fácil, que não é assim, a não ser que Deus interfira, né? Mas ela deixou de fumar e ficou, fazia 5 anos que ela não fumava. A ciência diz que nós precisamos ficar 10 anos para que o pulmão fique limpo, né? Sim. 5 anos sem fumar, ela achou que estava, assim, convicta e estava tudo muito bem. Quando vieram uns parentes dela para irem para a praia, eles vieram dos Estados Unidos, eles moravam nos Estados Unidos e marcaram de se encontrar para ir para a praia, passaram na casa dela, pegaram no carro, fazia um tempo que eles não se viam, faziam todo esse tempo. Então, ela disse que quando entrou no carro e começaram a andar, um deles acendeu o cigarro lá atrás. Antes de oferecer, ela disse que o cheiro já do cigarro já atraiu ela. Sim. Aí, do lado que sabia que ela no passado fumava, ofereceu o cigarro. Ela disse que ela não titubeou. Na hora, ela aceitou. E ele disse que no primeiro posto de gasolina que eles pararam, ela desceu e comprou uma carteira de cigarro para ela. Está relacionado então, você vê como já com algo que já estava ali, né? No coração. Né? No coração, sim, sabe? Sim. Você não pode pensar, né, que ter tão que eu consigo. Não é verdade. Não. Você pode, né? Não menospreze as atitudes do inimigo. Então, né? As consequências que aconteceu na vida dos dois foram completamente diferentes, né? Para Ló aconteceu com essa decisão, ele foi morar em Sodoma e Gomorra, que mais tarde foi destruída por Deus. E ele só foi guardado por intercessão do próprio Abraão. Ele se livrou, mas o lugar que ele escolheu ele e as foi duas destruído. Filhas, né? Sim. Ele acabou perdendo a esposa lá, Sim. né? Mas depois também ele tomou outras decisões, ele acabou oferecendo suas filhas, né? Sim. A história é assim, olha, as bênçãos desapareceram praticamente da vida de Ló, né? Sim. Enquanto que Abraão conseguiu tudo, né? Então, e tem outros, a gente tem até um pouquinho de tempo para falar, tem outra, eu gosto de falar dessa decisão tomada por um homem de Deus, que não soube esperar em Deus, que é o caso de Elimeleque, o marido de Noemi. Sim. Né? Uma decisão que ele tomou. Decidiu ir para outra terra. Quando na terra dele começou a faltar pão. Sim. Quando na terra que ele morava, que significava terra do pão, começou a faltar pão, ele disse, gente, eu não vou ficar aqui não. Eu vou para Moab. Eu vou para outro lugar. A gente vai ver que na Bíblia só ele tomou essa decisão. Sim. Os outros esperaram as consequências. Não tem pão hoje, mas nós temos um Deus que, né, que vem a racionamento, que vem... Não, ele decidiu sair. E a segunda decisão mais errada dele, que ele escolheu uma cidade chamada Moab, que não tinha nada a ver com Deus. Sim. Uma cidade que cultuava vários deuses, né? E ali ele perdeu seus 2 filhos. Aliás, ele morreu lá e os 2 filhos. Morreu. Só voltou Noemi. Quais foram as consequências dessas decisões, sabe? O que pressiona, a gente vai ver, a fome ou a falta, a possibilidade, o que ele queria. E baseado no que... Nós estamos falando de um homem de Deus e tudo mais. O povo de Deus da época, né? Como é que fala? Foram para Moab, levou os filhos se adaptaram tanto que casaram com 2 moabitas. Sim. Né? Que era uma coisa proibida naquela época. Que não se podia, Deus pedia que não, né? Então, casaram com 2 moabitas, ele morre lá. Os filhos morrem lá, né? E a gente vai ver que Deus ainda foi muito misericordioso. Sim, com Noemi, né? Com a esposa que acabou ficando, né? Sim. Com a Ruth que veio junto. Converter uma moabita e tudo mais. Deus tem seus projetos até nas nossas falhas, na verdade, né? o convite para o Senhor nas nossas decisões é confiar nele. Sim. Né? O Salmo 125, 1 e 2 diz assim: os que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião, que não se abalam,
mas permanecem para sempre. Sim. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Né? Então, se Elimeleque tivesse essa confiança, essa é a terra de Deus, nós temos um Deus, vamos confiar nele. Né? Ele confiou numa outra possibilidade, e teve numa consequências outra, né? graves por isso. É o verdade. medo da fome que custou tudo isso. E Deus é um Deus de propósito, né, Mirtz? Porque, por exemplo, existiram coisas boas na volta de Noemi, no caso de Ruth, por uma transformação, coração voltado para o Senhor, voltado para o seu povo, voltado para a sua terra. Né? Ainda com os nossos erros. Esses são aquelas coisas que contribuem para o esquema de Deus, já que fez, né? Ela pôde escolher, né? Ela fez pôde escolher. Né? Sim. Mas, sabe, uma decisão tão ruim assim, sem análise nenhuma, sabe, são as mesmas decisões que podem acontecer e que vão ter consequência dentro do nosso casamento, dentro do nosso ministério. Sim, né? Sim. Porque, as por exemplo, escolhas mudam o nosso destino. Sabe, ele achou assim, vou ficar aqui porque aquele povo ficou lá. E quando a mulher dele voltou, a situação já tinha mudado. Sim. Ele não quis. Tem muita gente que deixa o ministério porque ele diz, tem pouca gente. Esse menino, não é? Tem quanta gente que abandona porque, gente... eu lembro quando nós começamos nosso Ministério de Mulheres, a gente já falou isso. Começamos com quantas? Com pouquíssimas. A nossa equipe era maior do que o número de mulheres. Nós tínhamos uma equipe mulheres. maior do que o número... Acho que nós tínhamos 6 na equipe e tinha 4 mulheres frequentando. Com a gente. Né? Mas a gente sempre falava que se tivesse uma mulher, nós estaríamos ali. Sabe? Então são decisões. Sim. Se nós mantivemos esse ministério durante 14 anos. Sim. Sabe, um ministério que cresceu. Sim. Cresceu mesmo, cresceu. Deus fez infinitamente mais, porque a gente confiou que era de Deus. Porque era desanimador, querido. Você pensa que é fácil você sair da tua casa, atravessar a cidade com chuva, né? Às vezes, para falar assim, por causa de 1, 2 pessoas, mas no nosso coração era, nós vamos sair de casa. Sim. E foi uma escolha para atender uma ou duas, que nós fizemos. As nossas escolhas, Mirtz. E hoje acontece a mesma coisa, Mirtz, relacionado a reunir nas igrejas, né? Por causa da pandemia, muita gente fala, não, mas são escolhas. Não estar no meio do povo de Deus, não estar ali. É importante você caminhar junto e ser abençoado junto com o povo de Deus, né? A gente vai lembrar um versículo de Provérbios que todo mundo conhece, Provérbios 14, 12, que diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. No caso de Elimeleque, concretizou-se totalmente. Parecia um caminho bom, ficar livre da coisa, mas que terminou em morte mesmo, morte espiritual em relação aos filhos, também, a ele. Né? O de Ló também foi assim. As escolhas de Abraão também nós sabemos o resultado. E sabe, o salmista já dizia, olha o que o salmista dizia: fui moço, estou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Se ele acreditasse e confiasse no Senhor, naquilo que estava dito, né, Deus iria suprir. Sim. Iria suprir. Queridos, é o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida a estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.